Olá! Numa das conversas que eu tive esses dias sobre tudo que tem acontecido, toda essa crise, veio no meu pensamento uma pergunta e eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Onde está o seu olhar quando surgem as más notícias? Eu li uma história recentemente que aconteceu na Itália, na região da Lombardia, onde o médico relatou o que eles experimentaram dentro do hospital enquanto buscavam salvar a vida dos pacientes com coronavírus. Aquele médico afirmou que nunca, nem mesmo nos seus piores pesadelos, ele imaginou ver ou experimentar o que estava acontecendo ali na Itália e no hospital onde ele trabalha. A quantidade de infectados se multiplicou tanto que aqueles médicos passaram a decidir qual paciente deveria viver ou qual deveria ir para casa para morrer. Esse médico então contou que naquela equipe estavam todos cansados, desanimados psicologicamente, fisicamente acabados. Eles tinham atingido seus limites e não podiam fazer mais nada. Mas o que me chamou a atenção naquela história é que no meio daquele cenário desolador, eles passaram a observar um paciente. Era um homem gentil, de 75 anos, e tinha sérios problemas respiratórios. O Dr. Julian disse que todos ficavam impressionados como aquele paciente, que também era pastor, lia a Bíblia para aqueles moribundos, enquanto segurava a mão deles. E os médicos e os colegas, quando tiveram tempo, ouviram aquele paciente. Eles estavam exaustos. Eram inúmeras pessoas morrendo todos os dias. 2 colegas haviam morrido e outros estavam infectados. O Dr. Julian, então, ele e seus colegas, que embora tenham aprendido que a ciência exclui a presença de Deus, e até então eram ateus ferozes, eles passaram a buscar diariamente por paz. E eles prosseguem ali, pedindo a Deus que os ajude a continuar, para que possam cuidar dos enfermos. Aquele paciente de 75 anos faleceu. Mas aquele ambiente de esperança gerado pela fé em Jesus permanece naquele hospital. E aqueles médicos têm sido fortalecidos diariamente por Deus para prosseguirem no cumprimento dos seus propósitos. Lendo essa história, eu me lembrei de quando meu pai estava no hospital. E o que nos sustentou depois daqueles dias foi a fé em Deus. E a lembrança das coisas surpreendentes que nós vivemos ali com nosso Pai, onde podemos experimentar o agir sobrenatural de Deus durante aqueles 30 dias. Tanto meu pai quanto aquele pastor demonstraram a fé que eles tinham em Deus naqueles momentos difíceis, porque nós só revelamos verdadeiramente no que nós cremos quando chegam os dias maus. Com certeza, se eles tiveram fé até o fim, é porque durante suas vidas puderam experimentar muitos milagres e conheciam verdadeiramente o Deus em que eles criam. Nós devemos imitar a fé deles, que não se deixaram abater pelas circunstâncias, nos atentarmos para o êxito que eles tiveram, pela fé que eles tinham em Jesus. A Bíblia diz que o justo deve viver pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é através do sofrimento que nós podemos experimentar o poder da fé, porque a fé se manifesta nos dias ruins, porque quando está tudo bem, nós não precisamos dela. As crises e as impossibilidades, então, são uma oportunidade para que pela fé o poder de Deus se manifeste através de nossa vida. Pois quando não podemos fazer mais nada, é pela fé em Jesus que podemos ver o impossível acontecer. Na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos, então, nos apropriar cada vez mais do que está escrito na Bíblia e nos movamos pela fé para vencermos os dias maus quando eles surgirem.